O pessoal já está cobrando aqui no estúdio. Vai ter duelo ou não vai? Vai, os caras querem participar do Duelo FC e a partir de agora... Duelo. Vamos fazer aqui uma seleção pegando o time do Corinthians e o time do Flamengo. O Tite vai estar lá amanhã. O duelo aí, sobe o som, DJ. Mauro Naves fica arrepiado quando ele ouve. Vontade doida de sair do estúdio. Que saudade das férias, hein, Mauro? Deixar só o Djalma com o Breno. Tá fácil esse duelo. Tá? Tá fácil. Tá fácil? Vai ver, vai ser tranquilo. Olha lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu já coloquei lá. Eu nem perguntei. Há necessidade? Não há. Não, Cássio. Passamos? Tá O bom. duelo é sempre o momento, né? Não é quem você vai contratar. Pode ser pro seu você. time. Você fica à vontade para escolher o seu critério. Pode ser a história, o Qual é o seu currículo, o critério, momento. Djalma? Você que escolhe eu aí. digo, se eu fosse contratar um goleiro hoje, eu contrataria o Santos. Ó. Mas... Escolheria o Santos. Então, Djalminha votou no Santos, Não, hein? se eu fosse contratar um goleiro, mas se eu fosse levar para a Copa do Mundo no mês que vem, que da outra é só daqui a 4 anos, eu levaria o Cássio. Então, peraí. Então, mediante esse aspecto, eu voltei para cá. Você vota no Santos, é isso? Santos? Eu voto no Cássio. No Cássio, então acho melhor voltar para lá, porque os 3 aqui votam no Cássio, é isso? É o Cássio. É Cássio. Então volta, Cássio, para o seu devido lugar, com todo respeito ao Santos, que é um ótimo goleiro. Claro. É que isso fique sempre bem claro. Eu já vou me adiantar aqui, botei lá. Que isso? O Fagner. Não, mas não estavam pedindo o Rodinei na seleção. Não, mas há necessidade de abrir votação? Avion. Mas não há. Fagner é muito mais jogador. Uma Pode carreira ser? muito mais regular. É Fagner? Fagner, Calma. conjunto Fagner da também, obra, Fagner. Fagner. Fagner, perfeitamente. Rodinei, quando tiver os netos para contar os títulos que ganhou, ele e o Pará, 2 laterais tão injustiçados, vai falar para os netos. Mas o mas Pará eu é ganhei campeão isso, de que- Libertadores pelo Flamengo, pelo Santos. Pois é. E o Mas, Rodinei enfim, pode ganhar agora a sua segunda Libertadores pelo exatamente. Flamengo. Mas nesse caso, Fagner, claro. Fagner. Cássio e Fagner tá 2-0 pro Corinthians. Gil ou Davi Luiz, Breiler? Escolha difícil. Eu sempre achei o Gil um zagueiro mais seguro que o Davi Luiz, mas com a bola, Davi Luiz é mais completo. Então vou de Davi. Davi, Mauro Naves. É momento, é passado, é currículo, É o que você quiser. Você manda. Democracia. Davi Luiz. Davi Luiz. Gil Djalma. não esteve presente É também o no conjunto primeiro da jogo. obra, o Davi também. Assim, hoje estão muito parelhos, mas no contexto geral, o Davi. Meu voto também é para Davi Luiz. Balbuena ou Léo Pereira, Djalminha? Balbuena, Léo Pereira. Eu vou ficar com Balbuena. Balbuena pro Djalma. Mauro Naves. 2-0 o Balbuena. 2-0 Balbuena. 3-0 para ele, É Pedro? uma pena com o Léo Pereira, porque a temporada dele é muito boa, mas vou de Balbuena também. Balbuena. 4-0 Balbuena. É o meu voto também. Balbuena. Agora é interessante, hein? 2 laterais experientes, de muita qualidade. Fábio Santos ou Felipe Luiz? Essa tem a sua cara, Mauro Naves. Você tem que abrir esse duelo. Pelo amor de Deus. Eles Foi feito pra você isso aí. Eles empatam em vários aspectos, acho que talvez até na idade, enfim, experiência, tudo que você falou. Eu Mas já botei para pelo cá. conjunto da a pressão obra, do apresentador, já botei lá. Pelo conjunto da obra, tal, eu vou de Felipe Luiz Vamos ver também. se o apresentador está sendo afobado ou não. Já botei o Felipe Luiz lá. Hoje Qualquer o coisa eu Fábio mudo. Santos é mais importante para o Corinthians do que o Felipe Luiz para o Flamengo. Pelas peças que tem um e pelas peças que tem outro, não é, Brelê? Sim. Batedor de pênalti. Inclusive bateu o pênalti, a experiência de segurar O senhor ali um votou ponta. no Felipe ou no Fábio? Não, no Felipe No Felipe, Luiz. no Estou Felipe. só dizendo da importância do Fábio Perfeitamente. Santos. Eu já me adiantei ali. Será que o apresentador está afobado? E aí, ô Preilha? No momento eles se equivalem, mas pela carreira, Felipe Luiz. É perfeito. Então o apresentador não foi afobado não, porque eu também voto no Felipe Luiz. Djalminha. Voto no Felipe Luiz, mas o que eu estou impressionado ali desde o início é que nenhuma comparação, na minha opinião, é disparado em relação ao concorrente. Sim. Desde que começou até agora. Perfeito. Felipe Luiz. Pelo conjunto da obra, Fábio Santos, excelente lateral. Se equivalem muitas coisas parecidas, mas o Felipe, no contexto, tem uma história e uma carreira maior. Felipe Luiz, portanto, escolhido. Até agora 3-2 para o Corinthians, hein? Vamos para o meio-campo. Duqueiroz ou Thiago Maia? Djalminha. Thiago Maia. Thiago Maia. Mauro Naves.
Então, se tivesse invertido ali no Vera, eu votaria nele em cima do Thiago e votaria no João Gomes em cima do Queiroz. A produção faz de maldade. Fez de maldade ali, porque eu acho que foi. Podia trocar ali, mas enfim. Ele foi por posição e tal. É a maldade do bem. Se bem que mais volante é o Du e o João Gomes, né? Ali eu acho que está invertido. O Thiago é mais do lado, o segundo seria com o Vera. Foi de maldade mesmo, foi de maldade. O Thiago é o primeiro do Flamengo, né? O Thiago é o primeiro. Hoje é primeiro. Mas quem mais marca é o João Gomes, né? Que deve ajudar do lado direito amanhã. Mas o enfim. Thiago Maia também é forte. As duas duplas são muito boas, se completam, né? Se completam, não, muito bons. Eu acho assim, o do Queiroz... Vamos fazer o seguinte? É um dos destaques. Vamos fazer o seguinte, o Fabrício tem uma sugestão muito interessante. Dá um e outro, para um e para outro. Tem 4 volantes ali, né? Escolham uma dupla. Eu, para não dar desentrosamento, Thiago Maia e o João Gomes. Thiago Maia e João Gomes pro Djalma. Pode ser que não entrose com o outro, aí já está entrosado, já sei como é que acho que eu também vou votar nos dois do Flamengo, tanto o Thiago quanto o Gomes. Acho que o do Queiroz tem um futuro brilhante pela frente, mas o Thiago já tem mais jogo. Eu voto nos dois. O Vera está demais. Joga bem, nesse né? pouco tempo que apareceu, personalidade e tal. Mas o João Gomes é seleção para janeiro do ano que vem já. É possível. É muito bom o João Gomes. E continuo com a mesma opinião. A diferença entre eles não é gigante para ninguém. É tudo ali um detalhe. Mas eu vejo... O Vera, para mim, é o mais técnico de todos. Pode ser até no decorrer da carreira que supere alguns. Eu iria de João Gomes e Fausto Vera. Então, mas ganhou aqui a dupla Thiago Maia e João Gomes. Eu vou deixar esse aqui para o final, hein, Fabrício? Esse próximo aí, hein? Isso aí eu vou ali no banheiro e já volto. Eu vou deixar para o final aqui os maestros. Nossa Senhora, que duelo, hein? Gustavo Silva ou Everton Ribeiro? Já foi, hein? A necessidade. Nessa aí tem disparidade, Essa aí o Everton Ribeiro é muito melhor. Só o conselheiro Miranda que votaria no Gustavo Silva. É o único, talvez. Não, nem isso, né? Acabou de mandar mensagem. Poxa, Deu braço a torcer. Tá se rendendo, né? Tá se rendendo, né? Olha aqui, chegou a mensagem dele aqui, ó. Tá. Ó. Everton Ribeiro. João Guilherme, pula essa daí que é o Everton Ribeiro, conselheiro Miranda. Quem viu, quem te vê, conselheiro Miranda. Everton Ribeiro. Yuri Alberto ou Pedro? Pedro. O momento do Pedro é... Cabe o bordão, Breno? Quem é o centroavante da seleção? Cabe o bordão? Cabe. Vai botar pra lá, então? Não há necessidade. Fase do Pedro, Puxa vida, hein? Perfeito. Roger Guedes ou Gabi? Djalminha. Acho que é bem difícil, né? O Roger Guedes, ele... São diferentes, né? O Roger Guedes é mais de pra cima, do 1 contra 1, driblar, chutar, mas o momento do Gabigol está sendo duplo, né? Ele está fazendo gol e está jogando muito bem, defendendo, ajudando, assistência, então eu fico com o Gabigol. Gabigol. Mauro Naves. Gabigol. Botei aqui o Gabi aqui. Breiler Pérez. Gabigol com folga. Com folga? Com folga. Para mim, muito mais jogador que o Roger Guedes. Um cara mais goleador, tem uma capacidade de leitura de jogo melhor que o do Roger Guedes. Se a gente pegar o que o Gabi está fazendo desde que ele voltou para o Brasil em 2018 no Santos, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Jogava com o Rodrigo de um lado e Bruno Henrique do outro. Aí, quando ele chegou no Flamengo, a história está aí, né? Foi campeão de quase tudo, artilheiro de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileirão. Antes de você ir no 10, eu queria votar no técnico, que eu já vou me antecipar e vou dizer que vou votar no Vitor Pereira. Você sabe que eu gosto demais do Dorival. Você gosta até de contar uma história da padaria. Quando ele até estava desempregado, eu ligava para saber dele e tal e tal. E fico muito feliz com o trabalho que ele está desenvolvendo esse ano e tal. Mas para não ficar aquele tudo vermelho do lado, eu vou tudo votar... vermelho, né, presidente? Votar na experiência do Vitor Pereira ali, tá? Porque tá muito vermelho ali, com toda a consideração que eu tenho e admiração pelo trabalho que tem feito o Dorival. E já até falei aqui que parece que ele não tem grife ainda de seleção brasileira, mas se ele ganhar os 2 títulos pode ganhar essa grife em breve. Se ele ganhar esses 2 títulos, ele é um candidato também, enfim, e até torceria para isso, diante do momento do Brasil. Mas, enfim, vou votar no Vitor Pereira aí pelo seguinte: o Dorival fez um trabalho muito bom no Ceará no começo,
E agora, claro, no Flamengo. Mas o Vitor Pereira tem um elenco que dá muito mais trabalho você deixar o campeonato todo entre os 4 primeiros. Um elenco que deu muito trabalho para chegar a uma final. Sim. Diferente que tanto que o Dorival tem talento, mas pegou um grupo tão talentoso que ele está em 2 finais. Não largou o Ceará à toa, né? Ele olhou e falou, opa, vou pra lá. Pô, na Libertadores, eu acabei de dizer, tinha o Yuri chegando, que não tinha feito nenhum gol pelo Corinthians, Mosquito do lado, o Edson de outro, era com isso que tinha que ganhar do Flamengo. Não deu. Mas Bons argumentos, hein, presidente? Não, ele chega com um time em que o elenco é muito diferente do elenco do Flamengo, então há de se valorizar o Vitor Pereira, que, se não me engano, o tempo todo teve entre os 4 primeiros aí. A gente só em uma rodada que saiu. Então, e a gente dizia, e eu disse mesmo, com muito mais resultado do que rendimento, etc., mas tinha. E foi. Então, assim, há um mérito enorme do Vitor Pereira. Não que o Dorival não tenha, mas eu acho que o maior do Vitor Pereira é levar esse Corinthians a uma final. O senhor é muito bom. Eu já sabia disso há muito tempo. Se parar para ouvir o senhor, já era. Porque mas o senhor achou coerente? Convenceu, hein? O senhor achou coerente? Eu já vou botar aqui depois. Tá bom. Pode botar. Mauro Naves foi bem no argumento, hein, rapaz? O Vitor Pereira... Mas o Vitor... Tem que argumentar também. É bom. Se parar para ouvir, já era. O Vitor Pereira fez um trabalho tão consistente quanto do Dorival, mas com menos qualidade, menos fartura de jogadores. Num momento péssimo, hein? Vota no Dorival, é? Dorival pegou o Flamengo numa crise, num momento mas olha brabo. Os nomes que ele tinha para trabalhar. Dorival mas aqui, Mauro, os mesmos jogadores que estavam jogando, Mauro. Eu sei, o senhor vota em quem? Vitor Pereira. Você ressuscitar aquele Flamengo é muito diferente de fazer o que o Vitor Pereira fez com o time que ele tinha. E agora vamos para o duelo dos duelos. E nós temos uma tela com informações. Curioso é que o Renato Augusto estreou no time principal do Flamengo numa final de Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama em 2006. Renato Augusto e Arrascaeta nesta temporada sem estaduais. 31 jogos do Renato, 41 do Arrasca, 3 gols do Renato, 7 do Arrasca. 14, ó. Que isso? Que é isso? Covardia com o Renato Augusto, hein, Fabrício? Chances criadas, 1,6 e 2,2. Passes para o último terço, 6,2. Melhor aí o Renato Augusto, 4,4. Dribles certos, 0,6, 1,4. Desarmes, 1,5, 1,3. Médias por jogo. Meus amigos, são 2 craques, 2 monstros, 2 jogadores excelentes e decisivos. São os maestros das 2 equipes. Então, me vejo na obrigação de iniciar a votação com um monstro, que jogou mais do que os 2. Né? Então, por favor, Djalminha, por gentileza, Renato Augusto ou Arrascaeta? João, seguindo a minha coerência em todas as votações que eu fiz conjunto da obra, né? Assim, o momento do Arrascaeta é mais jovem, tem uma projeção aí da carreira gigantesca, né? Vai disputar a Copa do Mundo, a oportunidade de jogar uma Copa, aparecer mais ainda do que ele vem aparecendo no Flamengo. Mas o conjunto da obra do Renato Augusto, para mim, é mais do que o do Arrascaeta. Pode ser que o Arrascaeta vire a ser mais do que o Renato, mas o conjunto da obra do Renato, para mim, é mais, eu voto no Renato. Muito bem. Djalminha votando em Renato Augusto. Mauro Naves. Brilha, o que você acha? Essa é boa, hein, presidente? Então tá, vou jogar para você. Não, tá bom. Eu achei bom esse argumento, sim, do Djalma. Acho que hoje o Arrascaeta está jogando mais bola. Sim, sim. Mas está jogando uma bola que não sei se fará com que ele seja titular da seleção do Uruguai. Ele foi lá, teve os joguinhos como titular, mas ele não vinha sendo com o técnico anterior. Mas parece que já não vai ser de novo, ou seja, fundamental para o Flamengo, maravilhoso. A passagem dele no futebol brasileiro ótima, desde o Cruzeiro, já fez gol, inclusive, no Corinthians. Não, final da Copa do Brasil. O Arrascaeta, monstro, debochado, como você disse. O debochado. Mas acho que seria injustiça não levar em consideração o cara que fez até gol já em Copa do Mundo, como é o caso do Renato, o que ele já fez pelo Corinthians, o que ele pode fazer. Ele é o cara, e acho que dos únicos, poucos ali, que pode ser diferenciado. Então, Renato Augusto? Vou de Renato. 2 votos, Renato Augusto, 1 minuto e meio, hein? Lembrando que sou fã do Arrascaeta. Sim, já elogiou muito ele aqui. Isso aí o cara que o presidente também tem que saber. 2 votos para o Renato Augusto. Breiler Pires. João, fosse 5 anos atrás, votaria no Renato Augusto. Mas eu vejo que o Arrascaeta como um jogador mais genial. Para mim, o Renato Augusto é até mais completo
Mas o Arrascaeta, por jogar nessa posição, um cara que arma a equipe, por ter essa genialidade, para mim se sobressai, pelo talento. Então, chama por isso, a Mini aí, chama Mini, Mickey vão decidir. Mini, Mickey vão decidir. Já pensando nisso. Eu voto no Arrasca. Eu voto no Arrasca. Acho que o Arrasca a rir durante a votação. Acho que o Arrasca é mais decisivo. 30 segundos. Final apoteótico do programa. Mini. Sabia. Quem ganha? Arrascaeta ou Renato Augusto? Renato Augusto. Renato Augusto! Falou a nossa chefe. Então o time ficou assim, ó. Eu pensei que ia ficar tudo vermelho ali. Cássio Fagner, Davi Luiz, 3, Balbuena, 4. Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Renato Augusto, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol e Vitor Pereira, a maioria 4 do absoluto. Corinthians no time e o técnico. E o técnico, né? E o Flamengo aqui com a maioria. 4 a Portanto, 7. amanhã voltamos fácil, né, esquentando Mauro? a grande foi decisão gostoso. entre Corinthians e Flamengo. Vem aí o Sport Center.